Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Márcio Mandarino e nesse vídeo nós vamos aprender aqui a fazer a instalação do Oracle 23 AI Free Edition em cima de um Oracle Linux 9, tá? Então a gente vai aprender aqui. Os passos são bem simples, eu vou mostrar aqui de duas formas diferentes. Justamente por ser tão simples, eu resolvi fazer esse vídeo aqui mostrando de duas formas. A primeira forma ali é um caminho mais default de instalação, a gente vai fazer uma instalação ali, vamos dizer assim, entre aspas, expressa, como o que normalmente é visto. E eu também vou fazer uma segunda instalação aqui mais personalizada aqui, que é mais do jeito que normalmente eu faço, tá? Então, sem mais delongas aqui, vamos para o nosso vídeo. Aqui, como sempre, aqui eu já tenho o roteiro aqui, eu sempre crio um roteiro aqui para o vídeo, se você quiser, ele vai estar disponível para download aqui na descrição do vídeo. E como sempre, eu também faço aqui alguns conceitos gerais que eu gosto de ter uma explicação teórica aqui para embasar aqui o que nós vamos ver no decorrer desse vídeo. E esse vídeo aqui ele também vai ser dividido aqui em capítulos para que você consiga navegar aqui de acordo com a sua necessidade, caso você queira rever algum ponto, ou caso queira ir diretamente para um ponto ali. Então esse vídeo aqui vai estar dividido em capítulos, tá bom? Então aqui começando pelos conceitos gerais, o Oracle Database 23 AI Free Edition é uma edição, como o próprio nome sugere, é uma edição gratuita, baseada no Oracle 23 AI para testes, desenvolvimento e também ambientes produtivos, tá? Então é um ambiente baseado no Oracle 23 AI, que até o momento que eu gravo esse vídeo, ele ainda não tem uma versão Standard Edition e Enterprise Edition para que você instale em servidores on-premises, tá? Você consegue hoje usar o Oracle 23 AI dentro da cloud, né? Então você consegue usar, por exemplo, dentro da OCI, dentro da Azure, dentro da Amazon. Enfim, você consegue usar em alguns provedores de internet, de cloud, mas você não consegue fazer o download do Oracle Standard Edition ou Enterprise Edition ainda, tá? A Oracle está adiando um pouco esse processo, já acho que já era para ter lançado, mas enfim, ainda não está disponível para que a gente instale a versão Standard e Enterprise Edition. Por hora, só a versão Free Edition que nós vamos ver nesse vídeo, tá? E essa versão ela é voltada para DBAs, devs, estudantes que querem praticar sem custo. E como eu disse, também pode ser usada para ambientes produtivos com limitações que vamos ver a seguir, tá? Ela inclui recursos avançados com uso restrito e sem licença comercial. Então você pode colocar ali em ambientes produtivos de acordo ali com sua conta e risco ali, porque ela tem algumas limitações, tá? A gente vai ver mais sobre isso à frente, tá? E aqui algumas vantagens que eu listei aqui para os DBAs, que acho que é o foco principal desse vídeo. É ideal para você montar laboratórios de estudo e certificação. Então a Oracle já tem certificações para o Oracle 23 AI, então é uma forma muito boa de você praticar, de você ter um ambiente real para você testar. Permite testar features novas antes de usar em produção. Então o Oracle 23 AI vem com várias features interessantes. A gente pode testar, validar, a gente pode ver na documentação quais são as features que são legais ali. Por exemplo, você tem um ambiente e você vai ver ali quais são as features que vão se encaixar bem com o seu ambiente. Você já pode testar antes de efetivamente migrar o seu banco, e quando chegar a data de migração do seu banco, você já está, vamos dizer assim, já tenha conhecimento suficiente para poder administrar o ambiente e implementar tudo que o Oracle 23 AI fornece, tá? E ele aqui também permite suporte a multitenant database com um container e até 3 PDBs. Funciona em Windows e Linux, tá? E também roda em cima de máquinas virtuais, como vamos ver nesse vídeo aqui agora. E as limitações, como eu tinha dito, é que você só pode trabalhar com um CPU e 2 GB de RAM. Isso é uma limitação para essa versão Free Edition, tá? Quando sair a versão Standard Edition e a Enterprise Edition, aí ela não vai ter essas limitações, aí vai ter as limitações de acordo com a versão que você escolher, tá bom? E também pode ter no máximo de 12 GB por PDB. E também não tem suporte técnico oficial da Oracle. Então, como eu disse lá, só conta e risco, é que se aparecer algum bug, alguma situação, você não vai ter como abrir um chamado, você não vai ter a quem recorrer a não ser ali o bom e famoso Google, tá? Então, é um Oracle estável, um Oracle, mas assim como um Oracle Standard Enterprise Edition, ele está sujeito a problemas, sujeito a bugs, né? Então tem ali algumas situações em que
Se você tem um ambiente muito crítico, talvez não seja recomendável que você coloque em cima de um Oracle Free Edition, tá? Você vai ter o mesmo problema que você teria ali usando, por exemplo, se você usasse um MySQL, um Postgre, você vai ter que recorrer ali à comunidade, os seus próprios conhecimentos para resolver o problema. Mas muitas empresas usam ali, principalmente nessas bases menos críticas, bases que têm uma tendência de ser bem pequenas, de não ter crescimento. Então, é um ambiente muito utilizado, tá? Justamente por ser de graça. E aqui eu deixei aqui algumas referências da onde eu tirei o conteúdo desse roteiro. Então aqui você tem a página da própria Oracle aqui, que é o Free Edition. Até as versões anteriores, que era o Oracle 21, ele chamava essa versão de XE, de Express Edition. Eu acho que fez muito mais sentido agora esse nome de Free Edition, que fica mais claro qual o objetivo dessa versão. Aqui também tem aqui a referência do Installation Guide, tá? Foi justamente a partir daqui que eu usei para montar o roteiro desse vídeo. Aqui a documentação das New Features e a página de download. Eu até deixei já aqui aberto essas páginas, tá? Então aqui tem toda a página aqui do Oracle Free Edition, quais são as versões, o que ele tem. Então aqui tem uma série de informações. Aqui é a página de documentação. Aqui é a documentação específica de instalação e a documentação específica das New Features. Aqui você vai ver todas as documentações relacionadas ao Oracle 23 AI. E aqui a parte de instalação, tá? Então aqui, as verificações iniciais, fique atento aqui se a versão que você está fazendo download é compatível com o seu SO. E baixe sempre a versão mais atualizada. Então, assim, como eu disse, aqui tem versão para Windows, versão para Linux. O Oracle Free, esse 23 AI Free Edition, ele tem suporte para ambiente x86 e para plataforma ARM. Então, se você vai, por exemplo, fazer a instalação do Oracle em cima de um ambiente x86, como é o caso que eu vou fazer aqui, você tem que baixar a versão compatível. Por exemplo, eu vou fazer a instalação em cima de um Oracle Linux 9, tá? Então, se entrarmos aqui, tem aqui o primeiro link para download é de Windows, então não é o que nós vamos usar. Tem o segundo link aqui, que é para o Oracle Linux 8, também não é o link que vamos utilizar. Então, vamos utilizar esse link aqui, que é para o Oracle Linux 9. E uma novidade que surgiu aqui junto com o Oracle 23 é o link direto para você fazer o download. Então, você clica aqui, ele já vai fazer aqui o download direto, sem precisar estar logado na página da Oracle, porque antes, até as versões anteriores, do 21 para trás, você precisava fazer o login na página da Oracle, você criar uma conta, caso você não tivesse, mesmo uma conta gratuita, você tinha que criar essa conta para você fazer o download. Depois que você fazia o download, você transferia esse arquivo para o seu servidor para aí sim fazer o processo de instalação. Existia até um caminho, caso você tivesse uma credencial do Oracle Support, para você acessar ali o e-delivery da Oracle, você tinha um mecanismo de você fazer o download direto no servidor, mas era meio burocrático. Na maioria das vezes que a pessoa vai fazer ali essa parte de laboratórios, ela não tem esse acesso às credenciais do Oracle Support. Então, aqui você consegue fazer um download direto que simplifica essas etapas de você, vou fazer o download, depois transferir para o servidor usando um ISCP, por exemplo. Aqui então ficou muito mais simples, tá? E justamente por essa simplicidade aqui, vou mostrar aqui esse processo de instalação aqui de duas formas. Uma que é uma instalação, vamos dizer assim, mais default, aonde os passos são, porque os passos são muito simples, tá? E a outra forma que eu vou mostrar vai ser fazendo uma instalação mais customizada, tá? Mas os passos são muito simples. E a primeira coisa que eu vou verificar aqui é a versão. Então aqui eu vou fazer aqui vou instalar em cima de um Oracle Linux Server 9.6. A segunda verificação que eu vou fazer aqui vai ser o quanto que eu tenho aqui de memória, tá? Então essa máquina aqui, ela tem 1,5 GB de memória. Deixa eu mudar a ordem aqui, que eu vou fazer a instalação em cima essa instalação default, eu vou fazer em cima aqui dessa máquina aqui, tá? Então deixa eu fazer aqui essas verificações aqui novamente. Então, mesma versão, Oracle Linux 9, memória. Essa aqui tem, por exemplo, quase 4 GB de memória, que na verdade eu virtualizei com 4 GB, mas aí o VirtualBox, vamos dizer, entre aspas, ele pega um pedaço dessa máquina. Essa minha máquina virtual aqui, ela tem um processador, tá? Então é uma máquina com um processador. E eu tenho essa estrutura aqui de file systems, tá? Então esse aqui são as minhas partições. E agora eu vou mostrar aqui o que seria essa instalação default. E essa instalação default aqui, ela é muito simples. Basicamente são 4 passos. Você instalar o Oracle pré-install,
fazer o download do instalador, que você consegue fazer direto para o servidor, instalar o pacote RPM que você fez o download e criar o banco de dados. Muito simples, como vamos ver aqui agora, tá? Então, o primeiro passo aqui vai ser instalar aqui o Oracle Pre-Install, que ele vai fazer aqui a instalação de uma série de pacotes aqui que são necessários para o Oracle Database. Ele vai criar aqui já o usuário do Oracle, vai fazer aqui ajustes de parâmetro no kernel, então ele vai criar os grupos. Então ele já vai fazer aqui, entre aspas, aqui, ele vai fazer uma série de atividades aqui que no passado você precisava fazer manualmente e agora está muito prático. E eu botei aqui esse time aqui no início para mostrar aqui quanto tempo demorou esse processo. Tá? Agora o segundo passo é fazer aqui o download do Oracle. Como eu disse, é um processo que ele vai fazer direto. Eu não precisei fazer o download para minha estação de trabalho e depois transferir para o servidor, o que simplificou muito. E o tempo aqui de transferência aqui vai depender assim, de algumas circunstâncias, né? Do seu link de internet, até mesmo de como está lá o link na própria Oracle. Então aqui o meu aqui, pelo visto aqui ele vai fazer aqui em menos de 1 minuto. Então vai ser bem rapidinho, é um arquivo que tem 1.4 GB, 1.3 GB e uns quebradinhos, então é bem tranquilo aqui. Então ele já fez aqui, ó, fez em 37 segundos e o download foi desse arquivo aqui, tá? Ele criou aqui um arquivo aqui, ó, de 1.4 GB, tá? E o próximo passo agora é fazer a instalação desse arquivo que nós fizemos o download. Só fica atento que pode ser, por exemplo, como eu disse, se você for fazer o download da versão mais recente, pode ser que aqui ao invés de ser, por exemplo, 8.1, seja, por exemplo, 8.2, seja, sei lá, 9.1. Então você vê aqui no site da Oracle, por exemplo, eu vou baixar aqui, por exemplo, eu baixei aqui o 8.2, por exemplo. Então aqui o comando de instalação, ele vai ser, você vai ter que ajustar o comando de instalação para que ele reflita exatamente o mesmo caminho aqui, tá? Então esses dois arquivos precisam ser iguais. E agora ele vai fazer a instalação aqui da versão 8.1 aqui. Então ele vai fazer isso aqui de forma bem rapidinha aqui, tá? Deixa eu ver aqui qual é o próximo passo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar esse vídeo aqui e voltar assim que essa instalação aqui terminar, tá bom? Então eu vou adiantar para ficar mais rápido, até daqui a pouco. Bem, como podemos ver aqui, o processo de instalação foi bem rapidinho, foi em 1 minuto e meio aqui, 1 minuto e 26 segundos. Aí esse tempo aqui vai depender da capacidade de processamento da máquina que você vai estar trabalhando. E o próximo passo agora vai ser criar o banco de dados, tá? Então tem esse comando aqui, eu vou botar para rodar e vou explicar, tá? É bem simples aqui. Eu botei aqui, já passando aqui a senha, então aqui eu estou passando a senha do Sys System, que ele iria perguntar aqui, por exemplo, as senhas, né? Então aqui eu já passei aqui dinamicamente aqui as senhas e rodei esse comando aqui, tá? Que é o comando para criação aqui de um banco de dados. Vai criar um banco de dados chamado free, tá? Então ele vai criar um banco de dados e vai ficar rodando aqui. Mais uma vez aqui eu vou adiantar aqui o processo aqui, acelerar o vídeo aqui para que esse vídeo aqui fique o mais rápido possível. Então eu volto assim que terminar aqui a criação do meu banco de dados. Até daqui a pouco. Bem, o processo aqui terminou aqui em 6 minutos. Foi bem rapidinho aqui, como disse, mais uma vez vai depender aqui da capacidade de processador da sua máquina. Esse tempo aqui vai variar, tá bom? Então aqui, basicamente, o nosso banco de dados já está instalado, então eu posso dar aqui um sudo menos Oracle, tá? Deixa eu limpar aqui a tela, se daqui um ps-f grep pmon, a gente pode ver aqui que já tem um banco de dados aqui rodando aqui, que é o free, tá? Se eu olhar aqui, por exemplo, Oratab, ele já criou aqui a entrada para o meu banco de dados. Então, se eu quiser me conectar nesse banco, /env, vou botar aqui free /sysdba. Tá? Então aqui já temos um Oracle aqui instalado aqui, tá? Select open mode from $instance. Select, perdão, aqui digitei errado aqui, select open mode, na verdade dei o nome errado aqui, database.
Tá vendo que está aberto aqui para leitura escrita. E esse foi o processo, como eu disse, default. Mas agora vamos ver aqui um processo que normalmente é o processo que eu faço, tá? Normalmente é um processo mais customizado, como vamos ver aqui, ó. Então aqui, seguindo aqui, por exemplo, eu vou configurar aqui o arquivo, eu vou configurar aqui o arquivo hosts da máquina, tá? Então, para o arquivo host aqui não está configurado, então eu gosto sempre de configurar o arquivo host. Aqui eu tenho esse comando dinâmico aqui, que ele já vai incluir aqui no meu arquivo de hosts o IP da máquina e o nome da máquina, tá? Então, se eu olhar aqui o IP da minha máquina, IP ADDR show, a gente vai ver aqui que o IP aqui da minha máquina é o 134 e ele adicionou aqui o IP 134. Então, assim, acho que é importante fazer essa configuração, não é obrigatório, mas é importante. Eu também gosto de desabilitar o SE Linux aqui, tá? Então, vou desabilitar aqui, eu dei um grep aqui. Eu sempre procuro fazer isso aqui de forma dinâmica para ficar mais mais dinâmica aqui o processo aqui de configuração, porque eu poderia vir aqui, abrir o arquivo, procurar aqui o SL Linux aqui e mudar aqui de enforcing para disable, mas é muito mais prático eu vir aqui usar o comando aqui sed, que ele vai substituir aqui o que está como enforcing por disable, tá? Então, e agora a gente vai ver aqui que agora ele está como disable, tá? Então foi muito mais simples, tá? E agora eu vou desabilitar aqui o firewall, deu um stop, e agora eu vou desabilitar. Esse processo aqui, ele, como eu disse, tudo que eu estou fazendo aqui não é obrigatório. Nós vimos no processo de instalação anterior que a gente conseguiu instalar o Oracle perfeitamente ali, sem fazer nada disso. Mas acho que essas configurações vão deixar o seu servidor mais robusto, tá? Então aqui, agora a gente vai fazer aqui. Eu gosto de fazer essas instalações aqui, porque eu fiz uma instalação de Oracle aqui, minimum, tá? Então essa instalação aqui não tem interface gráfica, então ele não instalou uma série de pacotes. Então aqui eu estou instalando aqui alguns pacotes aqui que são importantes. Por exemplo, ele não tinha aqui o ifconfig, não tinha o vim, não tinha wget, enfim, ele não tinha aqui alguns pacotes que eu gosto de ter no servidor, tá? Então aqui ele já fez aqui, porque eram pacotes bem pequenos, e aqui fazer o update de todos os pacotes do sistema operacional. No meu caso aqui, eu já tinha rodado esse comando aqui, então não tinha nada para fazer. Agora, se no seu caso você ainda não rodou, ele provavelmente vai fazer a atualização de uma série de pacotes, tá? Agora a gente vai entrar aqui no fluxo, vamos dizer assim, que nós fizemos anteriormente, que é instalar o 23 AI Pré-Install, que vai fazer a resolução de dependência, instalação de pacotes, criação de usuários, de grupos. Ele já vai fazer ali um trabalho ali que você teria que fazer de forma manual. Aqui ele já fez, tá? E agora eu vou fazer aqui o download do Oracle. Lembrando que quando eu fiz o download anteriormente ele demorou 37 segundos, deve demorar provavelmente um tempo parecido. E, como eu disse, esse aqui é um processo que eu acho importante fazer essas customizações. No meu curso que eu gravei do Oracle, que eu ensino você a se tornar um DBA Júnior, eu faço diversos processos de instalações diferentes para que você possa praticar quantas vezes for necessário ali para que você tenha domínio do processo de instalação. E eu mostro ali que esse processo de instalação não é só você instalar ali alguns pacotes que nem eu mostrei no processo anterior. Você precisa fazer configurações mais robustas no servidor e principalmente ter domínio do processo, tá? E agora a gente vai fazer aqui o processo de instalação propriamente dito, dos pacotes RPM, tá? Então aqui ele vai fazer aqui, ele vai precisar aqui de, como ele disse aqui, 3.6 GB, e ele tinha demorado, agora não lembro, ele demorou acho que menos, ele demorou um pouco mais de um minuto, não me recordo, acho que menos de um minuto, para fazer essa instalação, tá? Então aqui ele está mostrando aqui o progresso, então ele vai ser rápido, mas eu vou adiantar o vídeo aqui para que ele possa ficar o mais rápido possível. Eu já volto. Aqui, processo de instalação aqui do pacote RPM concluído com sucesso. O próximo passo aqui, assim como no vídeo anterior, na verdade aqui eu botei aqui um passo extra aqui, que é excluir o arquivo temporário do RPM, que não tem necessidade de deixarmos esse arquivo no servidor. Você pode, se for até um servidor produtivo, você pode até fazer uma cópia, deixar esse arquivo salvo aqui em outro lugar, que eu acho que vamos dizer, entre aspas, saudável. Agora, uma configuração extra, como eu falei, esse aqui vai ser uma instalação um pouco mais personalizada. Então aqui ele tem esse arquivo aqui de configuração que permite que a gente faça aqui alguns ajustes. Por exemplo, eu posso configurar aqui o charset do banco, que o default é esse AL32UTF8. Caso o seu sistema utilize um outro charset, você pode criar o banco de dados com outro charset. Você pode configurar aqui a TDE, que é assim, a parte de criptografia.
Você pode definir um destino diferente para a instalação do Oracle, assim, para os arquivos de dados. Você pode fazer aqui a encriptação de tablespace, enfim, você tem algumas poucas configurações, acho que poderiam ter mais, mas é o que tem, né? Dá para você fazer essas configurações aqui. O que eu vou fazer aqui vai ser colocar, se eu olhar aqui novamente, nós vamos ver aqui que no DB File Dash agora tem hora data, tá? Então aqui em cima não tinha nada, tá vendo? O DB File Dash estava vazio. Esse comando aqui eu fiz a substituição de DB File Dash igual por DB File Dash igual a hora data, tá? Então se você tiver uma outra, aqui por exemplo, eu tenho uma partição chamada hora data, tá? Então aqui eu vou criar o meu banco de dados nessa partição e o Oracle vai ser instalado por default, a instalação do Oracle ocorreu nesse diretório aqui, nesse OPT, tá? Nesse file system. Então, agora, o meu banco de dados, diferentemente desse caso aqui, para você ter aqui, por exemplo, select name from $data file, todos os meus arquivos de dados foram criados aqui no OPT Oracle Hora Data, tá? Então, agora, nesse meu novo, nessa instalação nova que eu estou fazendo aqui, ele vai fazer a criação aqui do meu banco de dados dentro desse barra hora data. Só que esse hora data aqui, caso ele não existisse, deixa eu aumentar aqui, dar um zoom aqui, você precisaria criar ele, mas ele, no meu caso aqui, ele já existe, eu já criei ele como um file system separado. E esse file system, esse diretório no caso, que no meu caso também é um file system, ele precisa ser de propriedade do Oracle, tá? Então aqui eu estou fazendo isso aqui como root, eu dei aqui, transformei esse diretório aqui em propriedade do Oracle e do grupo OInstall, tá? Então é importante fazer esse passo aqui para não dar problema. E aqui, por último, aqui só concluindo aqui, se você quiser, por exemplo, vou criar uma partição específica com outro nome, você pode fazer também, não tem problema, tá? Que aqui eu criei hora data. E agora eu vou executar aqui o comando para fazer a criação do meu banco de dados e agora ele vai criar o banco de dados lá naquele file system barra hora data, porque nessa instalação personalizada agora vai ficar separado. Você vai ter a parte de sistema operacional no barra, você vai ter a parte dos binários do Oracle no barra OPT, você vai ter o database no hora data, você vai ter essa divisão, vai ficar mais organizado, acho que vai ficar melhor configurado o ambiente. Já nessa instalação aqui, funciona perfeitamente, mas está tudo, vamos dizer assim, entre aspas, no mesmo local. Está tudo debaixo do OPT ali, a parte de banco. Então eu já peguei a instalação que estava os binários do Oracle instalados no mesmo file system, junto com o banco, junto com o backup, estava tudo junto, né? Então eu gosto de deixar separado para que você consiga administrar com mais facilidade. Inclusive aqui, eu criei também um file system específico para o backup, tá vendo? Então, quando eu fizer backup desse ambiente aqui, eu vou configurar para que ele faça o backup aqui para um file system específico, tá tudo separado. Então, você tem aqui o OPT para deixar a parte de binário, você tem o hora data para deixar, como eu disse, os dados, né? Você tem aqui o barra backup para você deixar os backups. Então, fica tudo separado, como eu falei. É uma instalação mais personalizada, mais acho que próximo da realidade, caso você for fazer isso aí para colocar em um ambiente produtivo, tá bom? Agora é só aguardar aqui o processo de criação do banco de dados concluir e eu retorno aqui assim que terminar. Aqui nesse outro foram acho que 6 minutos, se eu não me engano, né? Demorou 6 minutos. Retorno assim que terminar aqui o processo de criação do banco de dados. Até daqui a pouco. Bem, aqui processo de criação do banco de dados concluído com sucesso, foi bem rapidinho, só que nesse caso aqui eu não botei o time, mas demorou por volta de também uns 6 minutos. E agora, por último aqui, o espaço que eu já tinha mostrado anteriormente, que é você se conectar aqui com o usuário Oracle, tá? E agora eu vou aqui digitar aqui o meu nome do meu banco, que ele criou aqui um banco chamado PS-F grep pmon PS-F grep pmon. Tá, então ele criou aqui um banco aqui chamado free, tá? Então, se eu não fizer isso, ele não vai conectar, tá? Ele não vai entender aqui que...
Assim, precisaria configurar aqui as variáveis de ambiente, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então você vem aqui, faz aqui a configuração aqui do uso Env, que ele já vai definir aqui as variáveis de ambiente para você. E agora basta você digitar aqui SQL Plus, está conectado. E aqui eu tenho aqui o comando aqui, eu vou fazer aqui um select aqui no banco de dados. E por último aqui um select aqui, ó, deixa eu diminuir um pouquinho. Pronto, aqui ó, tem aqui o nome da minha instância é o free, nome do meu host, a versão do banco, a data que foi feita startup, status aqui ele está open aqui, o meu database, e a edição aqui a free, tá? Então aqui temos o nosso banco de dados. Então aqui algumas boas práticas, sempre configure corretamente o arquivo host para evitar problemas de rede, tá? Desabilitar o SL Linux e o Firewall reduz conflitos com o Oracle, especialmente em ambiente de testes. Use sempre aqui o Oracle Database Pro Install para preparar o sistema com parâmetros ideais, tá? Que eu só não usaria aqui, eu só recomendo não usar o Oracle Pre-Install para fins acadêmicos, você estudar, você ver como que faria manualmente, mas para você entender exatamente os passos, mas usar o Oracle Pre-Install aqui é muito bom. Após a instalação, valide a criação do banco de dados com a consulta na Vedolar Instance, então como eu mostrei aqui, tá? E assim, é uma boa prática manter o diretório de dados fora da estrutura padrão. Por exemplo, eu criei aqui no Horadata, para facilitar backups e manutenção, tá? E anexo aqui, eu coloquei aqui algumas informações, por exemplo, de como ficou aqui a estrutura, né? Então, se eu repetir aqui esse mesmo select aqui, cadê aqui o select que eu fiz? A gente pode ver aqui que nesse caso aqui, agora ele criou os arquivos no /horadata. Nesse caso aqui, ele criou no /opt. Então, ele criou na partição padrão aqui, eu criou separado. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui tem as informações, aqui /opt é o Oracle Base, onde está o Oracle Home, onde ficaria aqui, no caso, o default, né? Mas aqui a gente não está o default, aqui ficaria dessa forma, né? Então, o Oracle, os arquivos de dados, aonde ficaria aqui os arquivos de log, diagnóstico, trace, né? Então tem aqui uma série de informações, tá? E aqui algumas consultas auxiliares, né? Que eu botei aqui no comando aqui para você consultar aqui. Então você consegue ver aqui o PMON-DB Free aqui, tá? E aqui você consegue ver informações do database, os arquivos de dados do banco, como eu tinha tinha mostrado aqui anteriormente. Então você tem aqui uma série de informações, tá bom? Então assim, mostrei aqui o processo de duas formas, tá? Uma forma muito expressa, muito simples, que você executa 4 comandos ali, você já tem um Oracle já instalado, e mostrei uma forma um pouco mais personalizada, que deu um pouquinho mais de trabalho, mas também é muito simples, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, por favor, deixa aí o like, compartilha esse conteúdo aqui, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve no canal aí para dar uma força, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.